Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Suelen, a professora de vocês de Nutrição e Dietoterapia, e a gente vai continuar falando sobre o processo de dietoterapia, agora entrando num conteúdo diferente, que é a terapia nutricional enteral e parenteral. Então eu chamo muito a atenção de vocês com relação a esse conteúdo, porque é um conteúdo muito importante que vocês vão estar utilizando, tanto dentro de um hospital, como num tratamento a um paciente domiciliar. Então é importante ter esses conhecimentos, porque eles vão fazer toda a diferença no trabalho de vocês, tá? Então a gente inicia com essa terapia nutricional. O que vem a ser terapia nutricional? A gente estudou que a nutrição ela vem sempre auxiliando, tanto na manutenção da saúde, né? Então preservando a saúde das pessoas que têm, como auxiliando no tratamento do indivíduo, da pessoa, tá? E a terapia nutricional, ela vem com esse objetivo, para aquele paciente que está crítico, aquele paciente que apresenta uma necessidade diferente em ambiente hospitalar e às vezes não consegue se nutrir de maneira adequada. Então a gente vê aquele paciente que ele está desnutrindo, ou que ele saiu de uma cirurgia e ele necessita de uma reabilitação e ele não consegue se alimentar, não consegue chegar às suas necessidades. E aí a gente tem que buscar alguns tipos de estratégia. Uma das estratégias é a terapia nutricional enteral, tá? Então a gente vai passar a nutrir esse indivíduo através das sondas. Então o que é? Uma alternativa de ingestão de alimentos que pode ser feita através de sonda, tá? Isso daqui é uma síntese básica do que vem a ser uma terapia enteral. É um conjunto de procedimentos terapêuticos nutricionais para a manutenção e recuperação da saúde desse indivíduo, tá? Em risco de desnutrição ou com agravo nutricional, por intermédio de equipes multiprofissionais, utilizando-se de métodos técnicos específicos. Então, a gente vai buscar uma alternativa para suprir as necessidades desse paciente, porque elas não estão sendo atendidas. Um paciente que está muito tempo dentro de um hospital e ele está desnutrindo. Através dessa equipe multidisciplinar, foi observado que esse paciente ele está entrando num quadro de desnutrição e a gente precisa reverter esse quadro, a gente precisa recuperar esse paciente, tá? Ou esse paciente ele não consegue comer, ele tá com câncer, por exemplo, de cabeça ou pescoço e ele precisa ser nutrido, porém a boca apresenta uma limitação, tá? Então a gente tem que excluir essa boca desse procedimento. E o que a gente pode estar fazendo? Então a gente tem que buscar uma alternativa de se nutrir esse paciente. E isso daí é pensado dentro dessa equipe multiprofissional. Então o técnico de enfermagem ele vai ter muita importância dentro desse tratamento, dentro desse trabalho, porque é ele que vai ser o responsável principalmente pelo monitoramento desse paciente, verificando os sinais desse paciente, e também ele vai ser responsável pela administração dessa dieta, tá? O que é fundamental para que a gente tenha essa terapia enteral, essa nutrição enteral acontecendo? É importante que o trato gastrointestinal ele esteja funcionando em algumas das suas porções, tá? Então, se existe uma dificuldade para mastigar, existe uma dificuldade para deglutir, mesmo assim, a gente ainda pode utilizar o trato gastrointestinal, tá? Se o estômago ele está paralisado, a gente não pode utilizar esse estômago porque ele apresenta uma fístula, ou seja, contato com outro órgão ou com outro tecido, a gente ainda tem que pensar no meio de nutrir esse paciente. A gente não pode deixar ele entrando num quadro de desnutrição. Então a gente tem que sempre pensar no trato gastrointestinal e em que porção que ele pode ser utilizado, em que porção ele está funcionando. A indicação dessa terapia nutricional enteral é para 5 a 7 dias. Então se esse paciente ele não vai permanecer muito tempo com essa terapia, não é indicado que se faça uso da terapia nutricional enteral, tá? Então, são condições avaliadas. A indicação.
A alimentação pela boca é insuficiente ou impossível de ser realizada. As necessidades nutricionais podem ser feitas através dessa nutrição enteral. Então, o paciente que não atende 60 a 75% das suas necessidades é um paciente que necessita de uma nutrição enteral. Seu trato gastrointestinal está funcionando, então a gente pode utilizar a terapia para poder nutrir esse paciente, tá? Não quer comer, tá? Então são indicações também. Aquele paciente que ele não quer comer, ele tá depressivo, ele tem uma anorexia, então ele não quer comer. A gente precisa nutrir esse paciente, oferecendo mesmo assim a nutrição enteral, tá? Uma ingestão menor de 60% das suas necessidades por mais de 7 dias. Então esse paciente ele não está atingindo as suas necessidades e a gente precisa nutrir esse paciente. Não pode comer, então esse paciente a gente tem que manter o trato gastrointestinal paralisado, tá? Ou ele apresenta uma obstrução ou ele apresenta um risco de aspiração. E aí a gente tem que pensar na terapia nutricional enteral. Risco de aspiração é porque o estômago ele apresenta algum tipo de doença e a gente tem esse refluxo frequentemente, e isso daí o paciente ele pode estar acamado e isso daí ocasionar um problema ainda maior para o quadro desse paciente. Então a gente tem que retirar algumas partes e optar por algum tipo de nutrição enteral para esse paciente. Não consegue comer, tá? No caso de um recém-nascido que nasce antes do tempo necessário. Além dos pacientes desnutridos, sem risco nutricional, pacientes com AVC, pacientes com câncer, impossibilidades de mastigação e deglutição, né? Como no caso dos cânceres. Então, é importante a gente estar nutrindo esse paciente, porém de uma forma que não complique a sua situação e que não complique o seu tratamento. Então, essa indicação é para quando o paciente ele não atinge 75% das suas necessidades pela via oral. Então, é necessário que entre com a nutrição enteral para a gente conseguir nutrir esse paciente, tá? O paciente ele também apresenta uma perda de peso maior a 10% do seu peso habitual. Então, um paciente que ele já durante 6 meses, tá? Num período de 6 meses. Então, esse paciente, durante esses 6 meses, ele está tendo uma perda de peso frequente. A gente precisa parar com essa situação. A gente precisa nutrir esse paciente e evitar que ele tenha um ganho de peso e uma desnutrição decorrente da sua situação de doença, tá? Vantagens: menor morbidade e mortalidade, maior segurança microbiológica, é adequada em sua composição e recuperação do paciente, tá? Então a gente busca todos esses objetivos para a nutrição enteral. A gente busca que esse paciente ele consiga se recuperar logo, tá? Que através de todos os procedimentos e todas as orientações da nutricionista, a gente consiga suprir esse paciente, tá? Então, adequado em sua composição, fornecendo todos os nutrientes que esse paciente precisa, reduzindo também o risco microbiológico dessa alimentação, tá? Utilizada em pacientes desnutridos ou não, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar. Então, a gente pode estar levando esse tipo de alimentação para a casa do paciente. Então, ele vai se sentir mais aconchegado, ele vai se sentir no ambiente dele, no ambiente familiar. Então, lá dentro é necessário que tenha uma atenção no âmbito domiciliar também, tá? Visando a síntese e manutenção dos tecidos, órgãos e do sistema. Então, vantagens, ela é mais fisiológica que a nutrição parenteral. Então, através dessa alimentação, a gente continua mantendo o trato gastrointestinal funcionante, tá? A parenteral, ela inutiliza o trato gastrointestinal, né? A gente opta pelo sistema sanguíneo, colocar todos os nutrientes na corrente sanguínea dessa pessoa. Já na enteral, não. A gente vai estar utilizando o organismo, através da sua fisiologia natural, para poder fazer essa conversão e colocar esses nutrientes na corrente sanguínea, tá? Ela evita uma atrofia da mucosa, justamente por estimular a sua utilização, preserva a função imune do trato gastrointestinal
e apresenta menos complicações que a nutrição parenteral, tá? Então, o risco dessa nutrição, ela é menor, ela é reduzida com relação à nutrição parenteral. E tem algumas informações que são importantes. É importante que o técnico de enfermagem, ele se aproxime do seu paciente, tá? Para que esse paciente ele tenha uma relação de confidência com esse técnico de enfermagem, relatando todos os seus desconfortos e todas as situações que causam prejuízo à sua saúde. Então, o técnico de enfermagem, ele tem que estar muito ciente com relação ao estado desse paciente, tá? Então, é necessário que o paciente relate os sintomas que causam desconforto, mal-estar e desconfortos também do hábito intestinal. Então, é importante que o técnico de enfermagem, ele questione o paciente, pergunte se existe náusea, se os quadros de vômitos acontecem, se o trato gastrointestinal está funcionando bem, se está tendo motilidade, se esse paciente está com diarreia, se ele está com constipação. São informações válidas para a gente verificar o que está acontecendo com esse paciente e qual é a sua aceitação dessa terapia nutricional enteral, tá? Então, o paciente ele deve ser estimulado ao seu cuidado. O paciente ele tem que conhecer todo o procedimento que vai acontecer com ele. Tanto o paciente como a sua família. Ela tem que estar consciente com relação à importância dessa terapia, à importância desse tipo de nutrição, tá? E o técnico de enfermagem vem com essas informações para trazer justamente segurança e tranquilidade para esse paciente. A nutrição enteral ela é contraindicada em algumas situações, como, por exemplo, a obstrução do intestino e do íleo, a má absorção, tá? As fístulas com débito, o choque e a isquemia intestinal. Então, são situações que comprometem o trato gastrointestinal do paciente, tá? E comprometem a utilização dessa terapia. Nesse caso, se o paciente ele já está em terapia nutricional enteral, a gente tem que suspender, tá? No caso, por exemplo, de uma fístula, esse paciente ele pode estar tendo contato de um órgão com o outro, isso daí vai estar comprometendo toda a terapia nutricional. Isso daí, na verdade, vai prejudicar o quadro clínico desse paciente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado aqui. A gente se vê nas próximas aulas. Um grande abraço e até mais.